Então vamos lá, pessoal, para o nosso curso de zelador, módulo básico, aula 1, o histórico da ocupação. Veremos aqui como é a atividade do zelador, segundo a Classificação Brasileira de Ocupações, no site da Secretaria do Trabalho, antigo Ministério do Trabalho, onde a gente identifica o CBO. Toda profissão possui um número. O zelador não fica atrás. É o 5141-20. Desse CBO, nessa Classificação Brasileira de Ocupação, está escrito que esse profissional, ele, primeiro, zela pela segurança das pessoas e do patrimônio de edifícios, de apartamento, edifícios comerciais, igrejas, casas, indústrias e assim por diante. Eles também atendem e controlam a movimentação de pessoas e veículos em estacionamento, recebem ou despacham objetos, mercadorias, materiais, equipamentos, conduzem também o elevador e realizam pequenos reparos. Além disso, está previsto no CBO prestar assistência a religiosos, ou seja, zelador de igreja, que pode também ornamentar e preparar vestes litúrgicas. Curiosidades. No dia 11 de fevereiro é comemorado o Dia do Zelador. Fica aqui as nossas homenagens e agradecimentos a esse profissional indispensável à operação diária dos condomínios. O zelador, ele tem tanta responsabilidade, ele cuida de tantas tarefas, que parece até um canivete suíço. Mas a maioria das coisas que o zelador faz, a gente nem percebe, pois ele trabalha o tempo todo para facilitar a vida condominial. Então aqui nós temos alguns exemplos, Cuidado da manutenção da bomba de água, do funcionamento correto, da manutenção dos elevadores, do tratamento da água da piscina, do destino das correspondências, do cuidado com a portaria, com os portões, com a guarita, dos seus próprios parceiros de trabalho, como funcionários de limpeza, porteiros, auxiliar de manutenção e assim por diante. Podemos até brincar aqui que o zelador é um funcionário bombril, possui 1001 utilidades. Características do trabalho. São trabalhadores assalariados, que possuem carteira assinada, logo têm direitos previstos na CLT, na Consolidação das Leis do Trabalho, podem trabalhar tanto em ambiente fechado como em ambiente a céu aberto. Eles se organizam em equipe, ou seja, eles organizam uma equipe e também são supervisionados permanentemente ou até de vez em quando, ocasionalmente, dependendo do serviço que será executado no condomínio, e podem trabalhar em diversos horários, sendo, na maioria das vezes que conhecemos, o período diurno, mas pode acontecer também o zelador trabalhar em período noturno e em regime de rodízio ou tabela de horário. Para essa formação, exige apenas o ensino fundamental. É claro que se o zelador possui ensino médio completo, é um diferencial. Sobre a experiência, ele pode aprender a profissão no próprio emprego, então isso tem uma certa facilidade dada às características diferentes de cada condomínio, de cada local, e a profissão exige também uma formação profissional mínima, básica, inclusive para efeito de aprendizes. É possível ter aprendizes de zeladoria, certo? Conforme o artigo 429 da CLT, da Consolidação das Leis do Trabalho, exceto alguns casos que estão previstos no artigo 10 do Decreto 5.598 do ano de 2005. Vamos ver aqui a questão do salário e mercado de trabalho. O piso salarial do ano de 2021 para os zeladores é de R$ 1.697,20, correspondendo ao valor do horário, valor por hora, de R$ 7,71. Esse piso
ele está de acordo com a convenção coletiva dos trabalhadores de edifícios. E a fonte é www.sindifícios.com.br, Convenção Coletiva 2021. Sobre ainda salário do zelador. Então, na cidade de São Paulo, na capital do estado de São Paulo, um zelador ganha em média entre R$ 1.705,64, que é a média do piso salarial, soma-se aí acordos, convenções coletivas e dissídios, e o teto salarial de até R$ 3.128,68, sendo que a média salarial ela fica entre R$ 1.868,81 para uma jornada de até 44 horas semanais. Então aqui a gente vê aqui variações, tá? Porque depende da região, depende também da cidade. Então aqui na capital geralmente fica aí entre os 1.700 até os R$ 3.100. Essa é a média de salário do zelador aqui na capital de São Paulo. O cargo do zelador, lembramos que para que ele seja registrado é necessário aparecer na carteira o cargo e o número do CBO. Que trabalha em São Paulo possui aí um perfil profissional médio, de um trabalhador de até 44 anos em média. 40 até 50 anos ali, 44 anos é a média, que tem o ensino médio completo. Na maioria das vezes, a gente não descarta aqui o sexo feminino, mas na maioria das vezes é o homem, que trabalha até 44 horas por semana em empresas que atuam no segmento de condomínios prediais. É onde aparecem as maiores oportunidades nesse segmento, condomínios prediais. Esses dados estão de acordo com a pesquisa do site salario.com.br/profissão/zelador. Então, tem o link aqui. Caso você queira ver mais detalhes, você vai perceber que esses dados estão de acordo com os dados oficiais divulgados pelo novo CAGED, Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, pelo E-Social e pelo empregador web da Secretaria da Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, o antigo Ministério do Trabalho e Emprego, onde foi feita uma amostra de 5.117 salários de profissionais admitidos e também demitidos, desligados oficialmente pelas empresas. Esse levantamento que a gente acabou de fazer, que vocês verão inclusive mais à frente nas tabelas, vai levar em consideração somente o salário base do zelador, e aí não entram no cálculo nenhum tipo de adicional, como por exemplo bônus, comissões, hora extra, adicional noturno, adicional de periculosidade, adicional de insalubridade, nem nada do tipo. Somente o salário bruto registrado em carteira e no contrato de trabalho entram nessa amostragem. Para o mercado de trabalho, isso já vem acontecendo há cerca de 5 a 10 anos. A cidade vem se verticalizando aí, abruptamente. A gente percebe a mudança no cenário, no espaço cosmopolita. A gente percebe, principalmente numa metrópole muito grande como São Paulo, que a cidade vem se verticalizando cada vez mais, vem surgindo cada vez mais condomínios. E o cargo zelador vai acompanhar esse crescimento. Por isso que tem uma altíssima demanda no mercado de trabalho, não só em São Paulo, que a gente está em São Paulo, mas também no mercado brasileiro. Só para vocês terem uma ideia, no último comparativo de dezembro de 2020 a novembro de 2021, nós tivemos um aumento de nada mais e nada menos que 21,43% em contratações formais com carteira assinada e em regime integral de trabalho. Então esse é o panorama no mercado de trabalho. E os segmentos que mais contratam o zelador, vem de uma lista que eu vou mostrar aqui para vocês, das atividades econômicas, o CNAE, a classificação de categorias de atividades econômicas, onde acontece esse maior número de admissões para o cargo zelador. Isso serve como um termômetro muito bacana para que vocês saibam que quais setores da economia, então não é só o segmento
de condomínios, mas quais setores da economia que vão ter aí a demanda para a contratação desse tipo de profissional, o zelador, né? E em média aí os salários que são pagos. Lembrando que essa estatística ela é muito importante para quem está começando na profissão, né? Ou para quem está buscando crescimento na profissão de zelador, ou que alguém está se recolocando, vem de uma outra profissão, quer se recolocar no mercado de trabalho e ter aí a primeira oportunidade. Isso aí ajuda bastante, abre o leque para até melhorar a formação, buscar aí cursos, se aperfeiçoar. Lembrando que aqui é um curso básico, então a gente vai mostrar os princípios, né, da zeladoria, né? Então ele não vai entrar profundamente nesse módulo, então teremos um módulo mais avançado, aí, alguns módulos mais avançados que vão trazer uma série de competências para essa profissão. Tá? Então é importante sempre se manter atualizado. Os segmentos que vão aparecer são listados de acordo com a descrição do CNAE, Cadastro de Classificação Nacional de Atividade Econômica, junto à Receita Federal. No filtro vão ser excluídos os aprendizes e trabalhadores em regime parcial, como horistas ou até intermitentes. Então nós temos aqui, né? Em primeiro lugar, aparece os condomínios prediais, o CNAE, né? Classificação Nacional de Atividade Empresarial. Então tem o número respectivo, 8112 dígito 5, condomínios prediais, em média jornada de 43 horas, né? Então estão ali 43, 44 horas, 42 horas. Vejam que nessa lista a gente tem também o segmento da empresa, né? Empresas de facilities, limpeza em prédio e em domicílio, também estão disputando aí uma fatia, terceirizando o trabalhador, o zelador, colocando dentro dos condomínios prediais. A contratação direta, né? Os condomínios prediais geralmente preferem contratar o zelador direto, e aí vem acompanhados das empresas de limpeza, né? Dos serviços combinados para apoio edifício, do comércio varejista de mercadorias em geral, principalmente produtos alimentícios, supermercado. Nos supermercados a gente sempre sabe que tem uma demanda grande de segmentos, várias empresas do ramo de alimentos precisam lá de zeladores nos seus supermercados, hipermercados, atacadistas, atacarejos, para manter o funcionamento adequado da empresa. Na alocação de mão de obra temporária, né? E aí entra aqui as agências de emprego também. Na seleção e agenciamento de mão de obra entra também aqui as agências, empresas terceirizadas que contratam aí temporariamente, ou, por exemplo, férias, né? É um contrato temporário, muitas vezes para substituir um zelador fixo lá no condomínio predial. Fornecimento e gestão de recursos humanos para terceiro, comércio varejista de mercadoria em geral, produtos alimentícios, os hipermercados, ó. O hipermercado entra também, né? Serviços combinados de escritório e apoio administrativo, atividade de organização religiosas, casas, igrejas, templos. E aqui do lado direito vocês percebem que tem o piso salarial em média, né, de cada uma dessas categorias, sendo a mais privilegiada aqui a de condomínios prediais, a média salarial, o teto salarial, o salário hora e o total, né, de segmento, que o segmento contratou no último período. Então a diferença é de quase 4 vezes, né, 3 vezes e meia aqui com relação ao segundo lugar, que é as empresas de limpeza em prédios e em domicílios. A fonte sempre vai ser, e nessa e também nas demais tabelas, do site salário.com.br. Aqui nós temos uma tabela de salários de zelador de edifício por estado, né? Predomina aqui Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Pernambuco. A maior jornada está aqui em São Paulo, o piso salarial também em São Paulo, a média idem, e o teto de São Paulo sempre é o melhor, né? Uma diferença até razoável com relação ao Rio de Janeiro, que aparece em segundo lugar aqui no teto salarial. E aí a quantidade, o valor do salário por hora.
né? Mas vejam que não é São Paulo que está contratando mais nesse sentido aqui, né? Nós temos o estado do Paraná em primeiro lugar em total de contratações, 22.687. Então é uma grande diferença, né? Então outros estados estão crescendo também, estão verticalizando, então há oportunidade de você desenvolver a profissão em outros estados. Mas afinal, o que faz um zelador de edifício, né? Bom, o zelador de edifício ele é basicamente a pessoa responsável por zelar pela conservação e limpeza das diversas instalações de um condomínio, seja ele residencial ou comercial. Então, o papel do zelador, como o próprio nome diz, né, vem do verbo zelar, é manter a conservação e limpeza. Então, é necessário que ou o zelador ele faça a limpeza ou uma equipe de auxiliares de limpeza realize essa atividade. Isso vai depender muito do tamanho desse condomínio, seja ele residencial ou comercial. Tem condomínios que são pequenos, onde o zelador ele cuida da varrição, por exemplo. Aí não é nenhum demérito, está dentro da classificação brasileira de ocupação, ele fazer a varrição. E não somente isso, zelar pela conservação e pela limpeza, ou seja, o zelador tem que ter essa visão, essa responsabilidade de manter o local de circulação, né? As áreas comuns, onde vão ter circulação de pessoas, manter esse local preservado. Então o zelador verifica também o funcionamento de diversas instalações do prédio, então ele checa, ele visualiza, ele acompanha, ele solicita, né, para que seja feito o reparo ou até realiza pequenos reparos. Esses pequenos reparos são reparos que não existe nenhuma capacidade técnica muito alta, né, como por exemplo apertar um parafuso, né, fazer uma troca de lâmpada e assim por diante. Pequenos reparos, né, quando for necessário, e também fiscalizar o uso pelos condôminos nas áreas comuns, ou seja, está dentro daquela responsabilidade que a gente falou, dele zelar pela conservação, orientar os condôminos, os usuários, os inquilinos, os moradores a manter preservado. Ele pode fazer isso pessoalmente, pode utilizar quadro de informações, mural, e-mails. Então, quanto melhor as ferramentas de comunicação e a forma como o zelador se comunica com as pessoas, mais resultados positivos ele vai angariar, né? Ele vai receber aí um saldo positivo de elogios, né? Até porque ele faz o papel de comunicador, de orientador, um trabalho pedagógico também, né? Então ele realiza aí os pequenos reparos, né? Orienta o uso para os condôminos e também segue os regimentos, regulamentos internos, né? Que são estabelecidos pelo seu síndico ou pela administradora ou pela empresa que colocou ele terceirizado naquele local, né? Seguindo aí todas as regras, atendendo plenamente às suas funções e suas competências. Então ele trabalha num edifício e a gente sabe que o edifício tem muitas instalações, né? Tem muitos equipamentos, e equipamentos de diversas naturezas, com funcionamentos, alguns mais antigos, outros mais modernos, né? Então ele vai intermediar entre a administração, o síndico, o administrador predial. Ele vai intermediar essa relação entre a administração e as empresas de reparo. Então, o que significa? Que ele vai poder fazer orçamento, comparar orçamento, trazer resultados positivos de empresas idôneas, né? Catalogar empresas, cadastrar essas empresas, homologar essas empresas, avaliá-las, até porque é interessante que esses fornecedores eles se mantenham ao longo do tempo, né? Por conta de garantias, de prestação de serviços e
avaliações, pós-venda, assistência técnica, então ele possa acompanhar, por exemplo, a instalação de uma bomba nova. Então tem a garantia, tem que ficar atento ao prazo de garantia, aos reparos, à troca de sistemas e atendendo aí os manuais que as empresas elas oferecem junto com seus equipamentos. Então ele vai fazer esse papel de intermediador, de mediador. Então vou trabalhar com um número muito grande de pessoas dependendo do tamanho do condomínio. Então ele precisa ter habilidades para se sobressair, né? Aprender a falar, conversar com as pessoas, ter boa comunicação, ser uma pessoa empática, simpática, né? Ser rápido, atento, a agilidade diante de situações adversas. Então tem ali uma situação de emergência, uma situação de pânico, precisa ter um plano de contingência, fazer esse plano de contingência funcionar. Então ele precisa ter velocidade, ter habilidade, ter atenção, tomar bastante cuidado, saber se comunicar, né? Entender profundamente como que funciona um edifício, ter aí uma noção básica de instalação elétrica, de como funciona uma instalação elétrica, de como funciona uma instalação hidráulica, para que, se acontecer uma emergência, ele saiba tomar as decisões corretas e uma reparação ali, uma manutenção que não tenha nenhum dano que venha a causar aí um problema maior para o orçamento do condomínio. Falando ainda, voltando um pouquinho mais lá, né? Piso salarial do zelador para o ano de 2022. A gente tem aí as informações mais atualizadas possíveis. Se você está fazendo esse curso em 2022, né? A realidade é essa aqui, ó. De acordo com as negociações coletivas registradas, o valor médio do piso salarial para 2022 para o cargo zelador é, em todo o Brasil, uma média de R$ 1.254,14, ou seja, um pouquinho a mais que o salário mínimo para uma jornada de 43 horas por semana. O valor do salário base, bem como percentual de reajuste salarial 2022, é homologado por acordo, convenção coletiva ou dissídio dos trabalhadores nos serviços de administração de edifícios pelo seu respectivo sindicato. Então, daí a importância de que você esteja, né, para que você fique atento ao que está acontecendo nas convenções, o que está sendo alterado, né? Então é importante a sua participação e buscar informação dessas fontes. O valor do piso salarial mostrado aqui é a média ponderada ao salário normativo, retirada de vários acordos coletivos que foram registrados. Esses acordos foram registrados no Ministério do Trabalho e Emprego e que foram também calculados em conjunto com o salário em locais com maior número de contratações para chegar a esse valor. Então, pode acontecer, né, do condomínio fazer aquela contratação direta, por exemplo, e pagar até 2 até 3 vezes, dependendo da demanda de trabalho do edifício, né, pagar um salário até bacana aqui para o zelador. Isso vai depender muito da estrutura do condomínio, né? Grandes poderes geram grandes responsabilidades. Então, um salário maior, que é esse que a gente tem em média aqui, com certeza vai exigir do profissional zelador muito mais competências, como, por exemplo, conhecimentos em informática, aprender a redigir um e-mail, receber e-mails, arquivo, trabalhar com documentos, para que o síndico apresente isso na prestação de contas. Tá? Vou dar um exemplo aqui. Na maioria dos casos, esse cálculo se aproxima muito do salário base da categoria, conforme o CBO 5141-20. O site salário.com.br calcula dessa forma para que os dados não sejam afetados por dados de contratações profissionais locais que não hajam sindicatos regionais para negociações salariais com sindicatos patronais. Então, sempre a informação que está sendo colocada aqui para vocês serão de fontes fidedignas. Tá? Falei lá atrás que há a possibilidade de ter aprendiz zelador de edifício? Sim, mas existe um diferencial na hora de contratar
o aprendiz, né? Houve aí, nesse período que até outubro, novembro de 2021, um total de 101 aprendizes contratados e demitidos no período daquela pesquisa. E esse salário médio de aprendiz zelador foi de R$ 321,22. Ah, mas é pouco, mas aqui é um aprendiz. Tem que considerar que esse valor aqui é uma bolsa auxílio para uma jornada de até 22 horas semanais, né? Que o aprendiz, uma parte do aprendizado dele vai ser no edifício, vai ser na empresa, e outra parte vai ser na escola. É um contrato que ele assina, né? Então, ele não pode ultrapassar, ele não pode trabalhar a mesma carga de um zelador profissional, um aprendiz. Quando vence o contrato, ele pode ser efetivado. E tem também a possibilidade de contratar um zelador de edifício PCD. Então foi feito um levantamento com 951 salários de trabalhadores no serviço de administração de edifícios, pessoas com deficiência no cargo de zelador de edifício, com uma média salarial de R$ 1.394,02 por uma jornada de 43 horas semanais. Olha que interessante, né? Então é possível sim contratar um zelador PCD. E o tipo de deficiência que pode ser que não é colocado aqui, mas que eu conheço, existem zeladores que são surdos, mudos e que desempenham um excelente papel. Então não é a deficiência que vai definir o salário médio do trabalhador, né? Ele pode ser equiparado a um trabalhador readaptado, que retorna de afastamento de trabalho pelo INSS, a um trabalhador que tem sua saúde plena. Então, essa condição de ser um PCD não diminui em nada o ganho desse profissional com PCD. E por último, carreira. Qual é o novo perfil de zelador? O que espera-se que o zelador seja no futuro, né? Bom, alguns síndicos e administradores, eles querem contratar, na verdade, gerentes prediais. Eles estão de olho nesse profissional do futuro, que é uma espécie de super zelador. Esse super zelador, esse gerente predial, ele vai além do zelador tradicional, né? Ele vai cuidar dos serviços de manutenção, então, manutenção preventiva, vai desenvolver planos de manutenção preventiva, manutenção corretiva, vai desenvolver gestão de crises, gestão de contingência, e até manutenção preditiva. Se ele tiver conhecimento de eletrônica, esse gerente predial ele pode desenvolver. A gente sabe que tem condomínios logísticos, condomínios de indústrias que exigem o acompanhamento de locais, instalações por software, gerenciamento por software. Então, esse gerente predial, com esse conhecimento mais técnico, ele vai poder dar o comando aí para que a zeladoria faça o trabalho, né? A portaria também, né? Toda a parte de controle de acesso, segurança, além de administrar contratos, entender um pouco da parte jurídica, fazer negociação, na hora de comprar, fazer a negociação de produtos, de serviços, coordenar grupos de trabalho, controlar atividades, efetuar cotações, controlar um almoxerifado, né? Fazer registro, fazer inventário, planejar-se financeiramente, fazer o controle de fluxo de caixa, fazer registro de entrada e saída, custos, despesas, receitas, contas a pagar, receber e inclusive elaborar relatórios que podem dar à alta administração o poder de decisão de administrar, de reduzir despesas e assim por diante. Então ele será aí um técnico. Esse gerente predial é quase um administrador, né? Ele é um técnico, ele vai fazer um meio de campo muito mais bem feito, muito mais aprofundado na questão da manutenção predial. E os cargos que estão relacionados
ao gerente predial são administrador predial, coordenador de manutenção predial, coordenador operacional, gerente de condomínio, gerente operacional, supervisor de condomínio. E eu conheço até alguns síndicos que são engenheiros civis, engenheiros mecânicos, que por gostar de, entre aspas, pôr a mão na massa, migraram de síndico para gerente predial. Muito interessante, né? Até porque a proposta salarial é bem convidativa, né? A gente tem uma média que parte de R$ 3.000 até R$ 3.500 de gerente predial. Então, R$ 3.281 é uma média que vai de 3 até 3.500, segundo o site da Cato. Tá certo? Então, essas são as informações de aprendizado aí da aula 1. Espero que você tenha gostado dessa aula, né? Na próxima aula, a gente vai falar sobre as funções e responsabilidades do zelador de edifício no condomínio. Então, eu te aguardo até a aula 2. Não esqueça de curtir, compartilhar e assista quantas vezes for necessário essa aula novamente até tirar todas as suas dúvidas. Coloque aí o seu comentário. Se você tiver alguma dúvida, terei o prazer de te responder. Um forte abraço e até a próxima aula.